Então, boa noite a todas, a todos, especialmente a Cláudia e a Ana, que comigo dividem hoje esse palco. Eu quero dizer a minha enorme satisfação de estar aqui. Uma agenda importantíssima. Eu estou no meio de uma outra atividade muito importante. Está acontecendo, nesse momento, o 7º Congresso do Partido dos Trabalhadores, no qual eu estou participando ativamente. Então, por isso, até que a nossa perspectiva era, após a nossa fala, termos um momento de alegria e convívio. Mas isso não vai ser possível nesse momento, porque eu vou voltar imediatamente para São Paulo. Mas eu queria dizer da minha alegria enorme de estar presente nesse encontro da Abralim, que é um encontro temático e, portanto, uma inovação, né, nas programações da Abralim, e certamente um tema extremamente relevante, tempestivo, nesse momento em que nós estamos vivendo tempos tão difíceis. E a minha abordagem aqui vai ser verdade e democracia, um debate milenar sobre o poder. E eu vou usar como epígrafe 4 situações recentes, e todas elas tendo a ver com a divulgação de informações distorcidas, ou processos que levam ao desapreço por informações confirmáveis. Um evento que ocupou a mídia, e é certamente um evento muito relevante, foi a demissão do presidente do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, por conta dos dados que o INPE divulgaria sobre o desmatamento da Amazônia, e que não era conveniente divulgar. E a maior autoridade do país, inclusive, os colocava em xeque, duvidava da sua veracidade. Então, um elemento importante, até porque depois nós tivemos a queimada da Amazônia, né, que é o que parece prossegue, e dados agora revelados que mostram que neste ano o desmatamento da Amazônia alcançou proporções inéditas. Uma outra coisa é a reação ao ele não. O Ele Não, como nós todos sabemos, foi um evento de enorme envergadura, o maior evento de massas na história recente de mobilização política do Brasil, um evento que não teve um caráter de iniciativa partidária, foi muito um movimento convocado de uma forma dispersiva e suprapartidária, ou não partidária. Muitas pessoas que participaram são até pessoas muito avessas a qualquer tipo de participação política. O Ele Não, de alguma forma, determinou que na semana seguinte houvesse uma escalada na preferência do voto pelo Bolsonaro. E se nós todos, a minha impressão, por exemplo, no dia do Ele Não, era que, bom, fatura liquidada. Daqui para adiante, um vai cair e o outro vai subir, porque a polarização tinha sido feita de uma forma tão espetacular que era essa a expectativa. Entretanto, o que ocorreu? Ao Ele Não, sucedeu um tsunami de fake news nas redes privadas, no Zap, de imagens de mulheres nuas, de mulheres em posições escabrosas, fazendo atividades discutíveis e orgias. Então, na verdade, houve um direcionamento da divulgação desse tipo de material, né? Cambridge Analytics, Bannon, a todo vapor, e
Isso, sem sombra de dúvida, levou que na última eleição, na última semana do primeiro turno, você tivesse determinado a vitória do Bolsonaro. A vitória do Bolsonaro foi construída na última semana do primeiro turno, que foi a semana que sucedeu ao sábado, quando aconteceu o ele não. E, mais recentemente, você tem coisas admiráveis, como o vídeo em que o ministro da Educação declara que os campos das universidades federais, mas das universidades públicas, são plantações de maconha. É absolutamente extraordinário que uma autoridade, um agente público, no exercício da sua função pública, diga alguma coisa assim, que é tão facilmente contestável. Porque todos nós, não somos poucos, que estamos dentro dos campos das universidades, sabemos que não há plantações de maconha no campus, em nenhuma proporção. Então, isso faz parte do cenário contemporâneo. Isso é epígrafe da minha fala. Mas eu queria começar mencionando uma relação visceral que há entre as tecnologias da comunicação e a política. Há 6.000 anos atrás, quando emerge a escrita, né, a coisa de 6.000 anos atrás, no Vale do Tigre e do Eufrates, você tem primeiro a escrita como registro de resultados de plantações, de resultados agrários. Depois você tem, na verdade, a primeira escrita é contabilidade. Contabilidade de resultados econômicos ou contabilidade de quantos soldados estão naquela determinada situação, quantos agricultores estão numa determinada situação. Ninguém escreve ao começar a escrever. Ao surgir a escrita não surge para escrever, digamos, poesia. Isso é mais adiante. Mas, na medida em que a escrita evolui tecnologicamente, uma coisa fantástica a observar é que, com o advento da escrita alfabética, você também tem o advento da primeira experiência democrática que nós conhecemos na história ocidental, que é Atenas. É lógico que Atenas não é uma democracia no sentido moderno, até porque não se pode ter uma sociedade democrática em que as mulheres estejam completamente excluídas da cena pública, estavam, em que você tenha escravos ou estrangeiros que também não estão completamente excluídos da vida pública, mas, de todo modo, você tem uma vida pública, você tem o ágora e você tem participação. E é absolutamente importante a manifestação de Platão contra a escrita. Platão é contra a escrita por duas razões. Primeiro, porque ele diz que o advento da escrita levaria a que os seres humanos perdessem a memória. A capacidade cognitiva da memória pessoal recuaria na medida em que você pode anotar aquilo que você tem que se lembrar, de que você tem que se lembrar. E segundo, diz Platão, haverá uma banalização do conhecimento. Eis que o conhecimento escrito e circulando, ele chegará às mãos de muitas pessoas que não estão à altura de conhecer aquilo que está sendo divulgado como sabedoria. Então, na verdade, é uma postura extremamente aristocrática, a qual ele só cede porque, àquela altura, ele não tinha como recuar. Mas, certamente, a visão de Platão é absolutamente aristocrática, né? A República de Platão antagoniza a democracia. A República de Platão é a república de poucos, aqueles que devem saber, e, na verdade,
ele acha que todos participarem pode levar a situações desastrosas, como foi o caso do julgamento de Sócrates. Então, para evitar que ignários se manifestem, equivocando-se ao ponto de condenar Sócrates à morte, é melhor que o poder e a deliberação sobre o poder seja prerrogativa dos sábios, ou daqueles que são muito capacitados, etc. Essa visão, ela eu estou dizendo isso também, de uma certa forma, epigrafando, porque nós hoje temos problemas enormes com a difusão do conhecimento via internet. Mas seria horrível se nós adotássemos, com relação a isso, uma atitude platônica. Platônica no sentido de, vejam, esses ignários que agora participam e falam sobre tudo e tal. Então, há essa relação que eu acho que é uma relação que tem que ser até melhor investigada. Ao longo da história, a ampliação do acesso à informação sempre se correlaciona com uma ampliação progressiva do espaço público. E a modernidade, quando emerge, há duas coisas que caracterizam o advento da modernidade. As universidades que surgem, vão completar em 2088, daqui a alguns anos, o seu primeiro milênio, 1088 é o ano de fundação da Universidade de Bolonha. Qual é, na verdade, a grande questão no advento das universidades? É a recusa da autoridade. A verdade passa a ser uma construção que se regula por critérios que são publicamente controláveis. Tanto assim que você tem as academias. E isso cada vez mais. Por que você tem a Abralim? Por que você tem a SBPC? Por que você tem todas aquelas associações europeias e americanas de ciências? Porque é da natureza da ciência você ter um controle público do que seja verdade. Você tem algumas coisas que assentem quanto ao que possa ser a verdade. E isso é uma novidade. Porque antes, onde a verdade se refugiava? Nos conventos. Nos conventos. Onde ela era escrita numa língua que os vulgares, o povo, não lia. Não é isso? Os textos estavam escritos em grego, em latim, em grego clássico, em latim. Então, você não tem o povo que fala as línguas modernas, não é uma coisa curiosa, se escreve uma língua e fala outra. Né? E, ao mesmo tempo, a autoridade da igreja. A universidade, ela estabelece, ela reduz o monopólio da autoridade sobre a verdade. Isso é a marca da Idade Moderna. Essa é a marca da Idade Moderna. Isso, evidentemente, se aprofunda com a Reforma Protestante, porque aí já não há a autoridade da Igreja para dizer o que significa a Bíblia, né? Você abre a hipótese do livro-exame, então aí a verdade passa a ser muito mais diversificada, passa a ser histórica, passa a ser construída também socialmente. Então, essa é uma nova ordem discursiva, para usarmos os termos de Foucault. E, evidentemente, isso se acelera com a imprensa, porque aí você tem a condição de circulação de textos para a massa. Isso é absolutamente espetacular. A evolução a escalada da divulgação dos textos. Quer dizer, mais gente terá acesso a eles, mais gente os debaterá, mais gente os interpretará, mais gente
construirá a verdade.